Nesta resenha da bola, segunda-feira, dia 17 de março de 2025, iremos destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, a conquista do Flamengo do estadual carioca. Primeiro jogo venceu por 2-1, tinha vantagem do empate, mesmo com domínio do jogo, dominou. O 0-0 acabou sendo suficiente para a conquista do rubro-negro carioca. Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, e a conquista do Internacional no Campeonato Gaúcho, na final contra o seu maior rival, o Grêmio. Enquanto isso, o Robinson Lessa, em Penedo Alagoas, vai abordar as declarações na última semana do craque Rivaldo, craque no Barcelona, craque na seleção brasileira, que deu uma declaração polêmica afirmando que Neymar teria ainda espaço aos 33 anos em outros clubes da Europa, inclusive no Barcelona atual. Iremos também destacar a vitória do Corinthians no primeiro confronto da final com o Palmeiras jogando no campo do adversário. A conquista também do Atlético Mineiro do Campeonato de Minas Gerais. Tudo isso não sai daí, é já já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola. E de Gandra, Portugal, região norte do país, eu vou dar um pulo até o Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, o Flamengo, sagrando-se campeão, bicampeão, foi campeão em 2024, estadual. Na primeira partida, como eu disse na abertura, tinha vencido o Fluminense por 2-1, tinha vantagem do empate, mas apesar do Fluminense ter que atacar, ter que tentar chegar à vitória, o Flamengo teve um domínio absoluto, teve aquele gol anulado de forma totalmente equivocada. Até um comentarista de arbitragem da Rede Globo colocou isso, foi uma falha tamanha, né? O VAR chamando o ato, ele confirmou uma falta que não existiu, uma dividida, um lance normal. Depois teve o gol do Michael anulado de forma correta, estava um pouco à frente, mas o Flamengo conquistando mais um caneco. E também no mesmo dia, o Flamengo campeão da Libertadores da América com a equipe sub-20, hein, Antônio Manuel Góes? Um abraço. Olá, companheiros e seguidores da Resenha da Bola. Otelo Caçador, cartunista esportivo do jornal O Globo, falecido em 2006, primava no curso de 4 décadas pelo bom humor, por vezes ácido, mas sem o viés de menosprezo e ódio hoje disseminado nas redes sociais, a contemplar com seu talento o universo do futebol no Rio de Janeiro e Brasil afora. Na edição desta segunda-feira, se ainda entre nós, Otelo publicaria o placar moral do Fla-Flu, decisivo do Campeonato Carioca, encerrado sem gols com o bi-rubro-negro em função dos 2-1 na última quarta-feira. Voz unânime da crítica à superioridade técnica, tática e física do Flamengo foi determinante na pré-temporada, como o Felipe Luiz se refere ao estadual. Daí os números que lhe garantiram 3 troféus neste primeiro trimestre de 2025, um deles da Supercopa da CBF contra o Botafogo, campeão do Brasileirão e da Libertadores de 2024. Efetivamente, o treinador Mano Menezes logrou organizar sua equipe, no limite do elenco de que dispõe, daí a dificuldade imposta ao adversário desde o 0-0 do Fla-Flu na Taça Guanabara. Tirante o indiscutível maior desempenho, o Flamengo foi prejudicado pela impertinente interferência do VAR, de que resultou a anulação do gol de Plata por alegada, mas inexistente, falta de Juninho, de cuja assistência decorreu o 1-0 invalidado, com o árbitro até então de conduta impecável a se escudar em imagem inconclusiva e abrir mão de seu poder de decisão nas 4 linhas. No segundo gol anulado, a participação do VAR foi correta, como previa o regulamento, ao anotar o impedimento do mesmo Juninho. Justamente aqui entraria o simbólico placar moral de Otelo Caçador, com a vitória agregada do Flamengo por, pelo menos para ele, 3-1.
Credite-se o 0-0 desse domingo ao erro por centímetros de Luiz Araújo, ao deslocar Fábio com a bola a escapar caprichosamente rente ao poste esquerdo da meta tricolor, além de pelo menos 2 defesaças do veterano goleiro, que impediram seguidamente a mudança no placar. Em favor do Fluminense, o dedo de Mano a fazer do limão uma limonada no limite tático da capacidade de seus profissionais. Oportuno salientar o recorrente quebra-cabeça de Filipe Luís em função de desfalques de peças relevantes a influir na imposição de sua ideia de jogo, notadamente no setor ofensivo permeado de improvisações que, ao fim e ao cabo, corresponderam às suas expectativas emergenciais. Pelo andar da carruagem face ao trabalho de Filipe Luís, subsidiado pela direção de futebol, confiada à metodologia do português José Boto, o clube rubro-negro se apresenta por fundadas razões, como forte concorrente na disputa de títulos em 2025. Com reforços internos para a temporada depois de recuperados de lesões de variadas gravidades, Filipe Luís contará com os retornos de Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Pedro, Matias Vinha e Danilo, após reincorporar surpreendentemente Michael ao time, em campo por 30 minutos da etapa final, com desenvoltura, nesse fla-flu decisivo do estadual. Garantindo Eric Pulgar até 2027, o Flamengo cuida de renovar o vínculo do polivalente Varela e discutir a reivindicada valorização salarial do Coringa Gerson. Além do bicarioca, o Flamengo foi também contemplado nesse domingo com a conquista da Copa Libertadores Sub-20 ao derrotar o Palmeiras por 3-2 nos penais, após empate em um gol no curso dos 90 minutos. Em cujo torneio da Conmebol, no Paraguai, sobressaíram, entre outros jovens da base, o goleiro Lucas Furtado, o lateral Daniel Salles, o zagueiro Iago e, em primeiro plano, o nigeriano Shola, no ataque, eleito, por sinal, o melhor jogador da competição continental. Um derradeiro detalhe. A partir desta semana, a vitoriosa equipe sub-20 seguirá o mesmo modelo de jogo do grupo principal, sob a gerência de José Boto, com a chegada de outra comissão técnica liderada pelo também português Nuno Campos, 49 anos, em cujo currículo constam passagens pelas bases de Sporting de Braga, Santa Clara e Tondela de Portugal, Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Roma da Itália e Toluca do México, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes, Nuno Campos chegando para comandar o Sub-20 do Flamengo neste projeto, nessa ideia do clube, e é comum aqui, por exemplo, em algumas equipes da Europa, da base, né, jogar já no mesmo modelo, né, ter o mesmo modelo de jogo da equipe profissional. Flamengo campeão estadual e no mesmo dia campeão também, bicampeão da Copa Libertadores da América no Sub-20, vai disputar agora o Mundial, vai aguardar o aniversário da final do Mundial. O Flamengo foi campeão mundial em 2024 na final com Olympiacos. Mas o assunto agora é o Internacional, o Colorado Gaúcho, que depois de muitos anos com supremacia do Grêmio no Campeonato Gaúcho, sagrou-se campeão. O Inter, na minha opinião, é um dos 5 melhores times do Brasil, está abaixo do Flamengo, de Palmeiras, Botafogo e tal, mas é uma equipe forte, São Paulo talvez, mas é uma equipe muito forte. O Roger Machado vem fazendo um trabalho muito bom e sagrou-se campeão gaúcho, hein, meu caro Fernando César? Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E foi um final de semana com muitas emoções nas decisões dos campeonatos estaduais e, de um modo especial, a gente, até atendendo a pauta dessas nossas gravações, a gente acompanhou a final do Gauchão deste ano de 2025 e brilhou desta vez a estrela do Internacional. Como é tradição, o Campeonato Gaúcho é um campeonato de muita rivalidade, um campeonato
onde os times têm como característica jogar com a marcação forte e com a chamada garra peculiar gaúcha. E foi assim exatamente o tom desse jogo de volta, desta grande final, em que o Inter precisava de um empate e isso aconteceu. O técnico, o Roger Machado, ele realmente preparou o time com os cuidados especiais após a vitória. Uma semana antes, na casa do adversário do Grêmio, pelo placar de 2-0. Então, claro que na concepção do técnico Roger, a equipe do Inter não precisava jogar, mesmo em casa, com a presença da sua torcida, um grande público. Tivemos 43.820 pagantes, um público total de 49.295 torcedores, praticamente 50 mil torcedores, que transformaram, claro, o estádio Beira-Rio numa verdadeira panela de pressão e que ficou numa euforia muito grande após o apito final, porque o Inter quebrou uma série de 7 conquistas seguidas por parte do Grêmio, que buscava exatamente o octacampeonato para se igualar ao rival, ao Internacional, que teve esse feito lá atrás, entre os anos de 1969 e 1976. E com isso também, claro, o Inter quebrou aí um jejum de conquista de título que não vinha desde 2016, de maneira que demorou, mas pelo que o Inter realizou, a exemplo do Flamengo, né, que também foi um time vitorioso no Rio, sem conhecer derrotas no campeonato estadual, da mesma forma o Inter conquistou esse campeonato sem conhecer derrota. Foram 9 vitórias e 3 empates obtidos pela equipe do Internacional. Repito, o Inter, nesse jogo de volta, de forma pragmática, jogando com os cuidados necessários, abriu o placar com um golaço do Ener Valencia já no segundo tempo. Aos 10 minutos do segundo tempo, o Grêmio empataria o jogo com o Wagner Leonardo de cabeça. 7 minutos depois, mas o empate não foi suficiente. Parabéns ao Inter pela conquista. A dupla Grenal agora se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro. No sábado, dia 29, o Inter visita o Flamengo às 21 horas no Maracanã. E também no sábado, um pouco mais cedo, às 18h30, o Grêmio recebe o Atlético Mineiro na Arena, meu caro Júnior. Pois é, Fernando César, o Internacional, o campeão gaúcho, e vai estrear em um dos jogos mais aguardados deste começo de campeonato brasileiro, desta primeira rodada, jogando no Maracanã contra o Flamengo, e o Grêmio encarando em casa a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que sagrou-se campeão, né? Foi campeão de Minas Gerais, tinha vencido o primeiro jogo por 4-0. Na segunda partida, perdeu por 1-0, tinha uma vantagem muito grande e chega desta feita a mais uma conquista do Campeonato Mineiro. O Galo é o campeão de Minas Gerais 2025, mas o assunto agora é sobre as declarações. Daqui a pouquinho, fiquem ligados, tem notícias do Corinthians e Palmeiras, o primeiro jogo da decisão em São Paulo.
Meu caro Robinson Lessa, o Rivaldo deu declarações na última semana polêmicas, muita gente contestando. Ele disse que o Neymar, que foi cortado agora recentemente por contusão da seleção brasileira, está no Santos, enfim, teria, né, espaço em clubes da Europa, inclusive o Barcelona, hein, Robinson? Quero lhe ouvir, um abraço. Olá, Antônio Júnior, olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos passando por aqui para comentarmos um assunto que, sinceramente, eu jamais esperava que chegasse ao conhecimento público e que eu me visse na obrigação de comentar. Qual é esse assunto? A declaração do jogador Rivaldo, um fantástico jogador que, para mim, nas Copas de 98 e 2002, foi, sem sombra de dúvida, o melhor jogador da seleção brasileira. Defendeu por muitos anos o Barcelona, foi 2 vezes bola de ouro. Enfim, um jogador fantástico, um jogador que ao longo da sua carreira teve muito futebol e pouca mídia, infelizmente. Mas o Rivaldo recentemente deu uma declaração afirmando que tem espaço para o Neymar no Barcelona. O Barcelona ainda é novo. Eu acho que nunca, em toda a carreira vitoriosa e longa do pernambucano Rivaldo, ele falou uma asneira desse tamanho. Por mais que a gente queira respeitar o ponto de vista adversário, e respeitamos, mas parece-me brincadeira, não sei o que se passa. Um jogador de 33 anos, já está em final de carreira, como diz o ditado aqui na nossa região, está mais para o jacaré do que para o Tarzan, digamos assim. E dizer que ainda tem espaço no Barcelona, aí eu passo em revista as contratações dos últimos anos ou décadas do futebol europeu em relação ao futebol brasileiro e futebol sul-americano de uma maneira geral. Eu, sinceramente, não tenho lembrança de times europeus, times de ponta, terem contratado jogador de meia idade, quanto mais de idade avançada, como é o caso do Neymar, já do alto dos seus 33 anos. Normalmente, o investimento dos grandes clubes do velho continente se dão em jogadores que poderão se tornar promessas, ou promessas não, jogadores que são promessas e que poderão se tornar gênios da bola lá no continente europeu. E os exemplos estão aí, os investimentos que foram feitos em Hendrick, Vitor Roque, que voltou recentemente para o Palmeiras, o Estevão, que irá ao Chelsea no meio do ano, e por aí vai. O Antony, quando foi para o Manchester United, aliás, o futebol holandês inicialmente, depois negociado, muito jovem. Enfim, como é que o Rivaldo, de sã consciência, afirma categoricamente que tem espaço para o Neymar no Barcelona? Jogador com 33 anos, que ao longo da toda a carreira não mostrou absolutamente nada de profissionalismo. Sobreviveu graças à sua genialidade técnica. Isso é indiscutível e inquestionável. Só que a partir de um determinado momento, a partir de uma determinada idade, é cobrado o profissionalismo ao longo da carreira. E aí não apresentou resultado. Está encerrando a carreira nos próximos anos, vivendo de um passado genial, sem sombra de dúvida, mas que poderia ter sido de muito mais sucesso caso tivesse o mínimo de profissionalismo. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Robinson Lessa, essas exibições do Neymar em alto nível faz tanto tempo, mas tanto tempo, que não é fácil lembrar. Foi no Barcelona, porque no Paris Saint-Germain a gente teve apenas um pouquinho, em raros jogos do Neymar jogando futebol minimamente convincente. E agora essas declarações do Rivaldo parecem mais aquelas declarações dos parceiros do Neymar, o parceiro do Neymar, que só fazem elogio
ao jogador outrora super craque, hoje muito longe e também muito pela sua irresponsabilidade fora dos gramados, enfim, tem lesão, não se cuida, como foi agora neste ano, enfim. Neymar, uma situação muito complicada, né? Para a gente ficar aqui falando, o Neymar jogou, é chovendo molhado, jogou há muito tempo. Mas no Campeonato Paulista deu Corinthians, né? Corinthians vencendo por 1-0 na casa do adversário, um resultado até para muitos surpreendente, gol do Luiz Alberto, um jogo que o Palmeiras chutou mais, mas o Corinthians foi eficiente, fez um jogo até de um nível aceitável, e tem agora a vantagem, porque vai decidir no seu estádio, vai decidir na Arena Itaquera, no Itaquerão, depois só dos jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias para o Mundial. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!